Ciência USP. Neste Ciência USP, fazemos uma visita às ciências sociais para responder a uma pergunta: quem é que decide como uma cidade funciona? Um novo livro procura identificar as redes de pessoas e instituições que definem como serão as políticas do urbano. A gente define como políticas do urbano as políticas associadas à produção da própria cidade, que a gente chama de quadro construído urbano, né? Cidade como materialidade, e que regulam a vida na cidade. E também vamos falar sobre um unicórnio pré-histórico. Eu sou Silvana Salles e pelos próximos minutos você me acompanha nesse mergulho na ciência. Quem traz o destaque internacional é a Luísa Caires, editora de ciências do Jornal da USP. Luísa. Já tinha sido encontrado há bastante tempo na Sibéria rastros de um animal pré-histórico com um chifre só, que é o que a gente chama de unicórnio, mas em nada parecido com esse personagem mitológico fofinho, que é um cavalo branco com chifre em espiral e crina de arco-íris. O verdadeiro unicórnio, o Elasmotherium sibiricum, seria enorme e desajeitado, mais parecido com o rinoceronte que a gente conhece, só que com um chifre mais robusto saindo da testa. 2 metros de altura, 4,5 metros de comprimento e por volta de 4 toneladas de peso, que são proporções mais próximas com as de um mamute do que a de um cavalo. Mas a novidade é a descoberta de que, muito provavelmente, ele conviveu com os humanos. Técnicas de datação por radiocarbono, aplicadas a 25 amostras de ossos de Elasmotherium, mostraram que o animal existiu até pelo menos 39 mil anos atrás. Como é que funciona essa datação por radiocarbono? O carbono radioativo é um isótopo do carbono comum. Quer dizer, ele só é diferente pelo número de nêutrons que tem dentro do núcleo. Radioativo quer dizer que ele é instável, como é o caso do carbono 14, que tem 14 nêutrons. Ele vai perdendo esses nêutrons a mais conforme o tempo passa, de uma maneira bem regular, até chegar ao número do carbono comum, que é 12. Mas o carbono 14 só é encontrado em seres vivos. Por que isso acontece? Porque quem está vivo continua incorporando o carbono 14, no caso das plantas pela fotossíntese e no caso dos animais pela alimentação, né, que tem a ver com o ciclo do carbono. Bom, ao mesmo tempo que um organismo morto para de incorporar o carbono 14, os que ele tinha no momento da sua morte continuam a decair. Então, se você encontra um osso de Elasmotherium e verifica a quantidade de isótopos de carbono que ele tem, você consegue saber a data aproximada em que o animal morreu. Quanto menor a proporção de carbonos 14 em relação ao carbono 12, que é aquele que não decai, mais antiga é a sua morte. Assim, deu para concluir que a extinção do nosso unicórnio pré-histórico foi muito mais recente do que se imaginava, quando mudanças ambientais deixaram escassas as ervas que ele comia. Ou seja, esse curioso bicho conviveu com Homo sapiens muito antes da sua transformação, primeiro em ser mitológico, depois em figurinha da cultura pop e em fantasia de carnaval. Você encontra as referências do artigo e também imagens de como teria sido esse unicórnio lá no site jornal.usp.br. Obrigada, Luísa. 55% da população mundial vive em áreas urbanas, segundo uma estimativa do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas. E de acordo com esse repórter da ONU News, o índice deve subir para 60% em 2030. Nesse ano, prevê-se que 1 em cada 3 pessoas habita em cidades com pelo menos 500 mil de habitantes. Também as megacidades, os centros urbanos com mais de 10 milhões de habitantes irão aumentar. Globalmente, prevê-se que das 33 megacidades que existem em 2018, passa a haver 43 em 2030. O crescimento das cidades é um fenômeno tão importante que entrou na Declaração de Quito sobre cidades e assentamentos humanos sustentáveis para todos. Segundo as previsões, a população urbana mundial praticamente dobrará de tamanho até 2050, o que fará da urbanização uma das tendências mais transformadoras do século XXI. Esse documento faz parte da Nova Agenda Urbana, um compromisso firmado em uma conferência da Organização das Nações Unidas em 2016. As populações, as atividades econômicas, interações sociais e culturais e as suas repercussões ambientais e humanitárias se concentram cada vez mais nas cidades. Apesar da importância que as cidades têm na vida das pessoas no nosso tempo, o cientista social Eduardo Marques acredita que falta dar atenção às políticas que constroem as cidades. Ao longo do tempo, não nos debruçamos precisamente para estudar as políticas do urbano. Os 2 campos disciplinares que podiam trabalhar sobre isso, que é a ciência política de um lado e os estudos urbanos por outro,
mantiveram um diálogo ao longo das últimas décadas de surdo-mudo. E no meio do caminho, a política na cidade e as políticas da cidade ficaram um pouco priorizadas, especialmente no caso brasileiro. Eduardo é professor do Departamento de Ciência Política da USP, vice-diretor do Centro de Estudos da Metrópole e organizador de um livro recente, chamado As Políticas do Urbano em São Paulo. O livro foi lançado pela editora Unesp no final de 2018 e procura justamente preencher a lacuna entre a ciência política e os estudos urbanos. Ele analisa uma série de políticas públicas da metrópole de São Paulo desde a redemocratização do Brasil nos anos 80. E as políticas que a gente analisou são as principais políticas que vêm estruturando a vida urbana e construindo o espaço da cidade. Políticas de uso do solo, os serviços urbanos, então transporte sobre ônibus, transporte em metrô, trânsito, limpeza urbana, grandes projetos urbanos, habitação, políticas muito centrais para a vida urbana e que praticamente nunca foram objeto de preocupação da literatura de ciências humanas brasileiras, de maneira detalhada. Política no singular se refere ao conflito político. Partidos, alianças, disputas, eleições. No plural, por outro lado, significa o Estado em ação. Então, políticas do urbano são o Estado em ação na cidade, as políticas públicas na cidade. Mas nem toda política pública que afeta a cidade é uma política do urbano, como, por exemplo... A fixação da taxa de juros em nível nacional impacta fortemente a cidade, mas ela não é uma política propriamente urbana. E a razão para definir dessa forma é uma premissa de que essas políticas têm particularidades associadas à forma como o espaço se integra com elas. Todas elas são espacializadas de alguma forma e o espaço da cidade se inscreve nelas. Só que a gente não está interessado exatamente na política pública só, a gente está interessado nos padrões de interação entre atores, que a gente chama de governança, entre atores e instituições que estão por trás da produção daquelas políticas e que, portanto, permitem depois um cruzamento entre vários tipos de política, porque eles estão presentes em vários tipos de política. O livro mostra que as políticas públicas são influenciadas por uma rede de pessoas e instituições muito diversas. Essa rede é formada pela interação entre diferentes mundos. O primeiro é o da burocracia. Desde a redemocratização, a burocracia de São Paulo se capacitou, se especializou e se tornou mais independente em relação à sociedade. Também criou novos instrumentos de controle das políticas. Desde instituições de pequeno porte, construídos para regular certos setores, até dimensões muito operacionais, até técnicas mesmo, que foram construídas ao longo do tempo. A incorporação dos GPS nos ônibus, nos caminhões do lixo, o efeito do bilhete único, não apenas para a pessoa que paga o mesmo valor e pode trafegar mais viagens, mas para que o sistema consiga saber quem está indo aonde e quando. Passa a haver um controle potencial maior do poder público sobre o funcionamento do sistema, porque ele tem dados em tempo real do deslocamento de pessoas, dos recursos, do dinheiro e dos equipamentos em todos os lugares da cidade. O segundo mundo é o do capital. Chamo de capitais do urbano, empresas privadas que operam na cidade, mas mais do que isso, empresas que têm a cidade como seu processo de valorização. Se a gente quiser comparar, por exemplo, o capital da incorporação imobiliária e o capital dos serviços de limpeza urbana, por exemplo. O tipo de valorização que se produz em cada um desses processos é totalmente diferente. No caso do capital imobiliário, os recursos vêm do mercado, eles vêm de imóveis no mercado. A relação com o Estado é uma relação de regulação, meramente, e tem uma associação direta com o espaço propriamente. Quanto mais se valorizar uma certa área da cidade, mais o capital incorporador ganha. E as empresas que são os concessionários de serviços de limpeza urbana recebem dinheiro do Estado diretamente, através de licitações, então uma coisa completamente diferente. Não faz diferença para elas se aquele bairro é valorizado ou desvalorizado. Elas vão lá e é uma relação com o Estado. O terceiro é o mundo dos políticos. Os vereadores, os partidos, o prefeito, as elites burocráticas, que são tecnopolíticas, secretários, chefes de gabinete. A ideia é que o modelo dessa rede de governança formada pela burocracia, pelo capital e pelos políticos sirva para que outras pessoas possam analisar as políticas de outras cidades. Mas eu senti falta de saber onde é que entra a sociedade civil, as pessoas comuns. Em alguns casos, um quarto elemento importante aparece, mas são raros. São movimentos sociais urbanos, mas eles tendem a ser localizados, contrariamente ao que as pessoas normalmente acreditam por conta das mobilizações de junho de 2013, a importância dos movimentos sociais urbanos na
definição das políticas ou na influência das políticas de mobilidade na cidade é praticamente zero, inclusive logo depois de 2013, mas no caso da habitação, especialmente, os movimentos estão presentes. A população também está presente, diga-se de passagem, numa segunda forma, que é muito importante, que é através das eleições. O mundo político todo está de olho nisso. Então, as políticas são muito influenciadas por esse fenômeno, por essa conexão eleitoral. Um dos achados do livro tem a ver com a importância dos vereadores e outros políticos de base local. Sabe aquela percepção de que os políticos só aparecem nos bairros de 4 em 4 anos, só na hora de pedir voto? E isso, na verdade, não é preciso, né? Tem gente o tempo inteiro organizando mobilização política territorializada. Quem faz isso, principalmente, são os vereadores e seus apoiadores. Pessoas que têm conexões de rede enraizada nos bairros, nas associações, com lideranças locais, nas igrejas, o dono da padaria, o lojista importante, que é uma liderança local. São essas redes enraizadas no território que são aí mobilizadas de 4 em 4 anos na época da eleição para interesses eleitorais. Ao longo desses 4 anos, elas são mobilizadas para produzir governo. E isso é uma coisa importante que o livro explora e que nem todos os prefeitos entendem. Sim, você pode ter prefeituras ou administrações com políticas muito bem aceitas pela população, mas o prefeito muito mal avaliado. Esse foi o Eduardo Marques, do Centro de Estudos da Metrópole, que conversou comigo sobre o livro As Políticas do Urbano em São Paulo, lançado no fim de 2018. Este Ciência USP contou com a participação da Luísa Caires, a consultoria do Gabriel de Souza Ferreira e a sonorização do Rafael Simões. A vinheta é do Cido Tavares, com locução de Miriam Ramos. E na apresentação, eu, Silvana Salles. E se você quiser conversar conosco, escreva pra gente com suas críticas, sugestões e dúvidas. O Ciência USP está no Facebook e no Twitter. Nosso @ é Ciência USP, tudo junto, sem acento. Até a próxima. Ciência USP.